Olá, vamos começar a nossa aula de literatura. Vamos estudar agora o arcadismo. O arcadismo é um estilo de época que também pode ser conhecido por neoclassicismo ou setecentismo, porque se dá ali nos anos de 700, 1700 no século XVIII. Esse nome arcadismo vem da palavra Arcádia, que seria uma província grega onde habitavam os pastores. É uma lenda que tem lá na Grécia. Então a gente percebe que tem uma influência aí do arcadismo muito grande do classicismo. Ele é uma espécie de oposição ao barroco, aquela mentalidade conturbada, religiosa, por causa da reforma e contra-reforma, e é uma tentativa de retomada do classicismo. Ali com um pouco de mitologia, tem uma influência ou outra da cultura greco-latina, tá? Bom, período em Portugal vai de 1756, com a fundação da Arcádia Lusitana, até 1825, o início do romantismo por lá. No Brasil, vai de 1768, com a publicação de Obras Poéticas, do Cláudio Manuel da Costa, até 1836, que é o início do nosso romantismo. Bom, os dados do contexto histórico agora, né? Bom, quando começa a diminuir a ação da Contra-Reforma, que você deve ter visto lá no Barroco, isso acabou propiciando o desenvolvimento técnico e científico que até então é, era meio que impedido por causa das questões da fé, da dominação da igreja. E isso fez com que a burguesia, que era uma classe com status menor do que o da nobreza, vamos dizer assim, fez com que essa burguesia ascendesse, tivesse outras possibilidades, inclusive de obter o poder. E a nobreza começou a decair. E isso se acentuou com o novo sistema de governo que surgiu aí nesse período, que foi o despotismo esclarecido. Era um sistema de governo rígido, procurava incentivar o capitalismo e era uma tentativa de reafirmar o poder do rei, em que a igreja já não poderia intervir nesse poder. Tá? O cargo do rei era visto como se fosse concedido por Deus. E isso é uma tentativa de diminuir o poder ali da Igreja Católica. Esse século XVIII, em que se desenrola o arcadismo, é conhecido como século das luzes, porque nessa época surgiu uma corrente de pensamento chamada iluminismo. O iluminismo, a gente percebe aí, iluminação, luz, isso é tudo uma metáfora para a razão. Tá? A razão era vista pelos intelectuais como uma forma elevada de obter conhecimento. Por isso que a fé, ou a Idade Média, por exemplo, é considerada uma idade das trevas, né? Porque fazia com que o ser humano tivesse muitas superstições e isso acabava impedindo, de certa forma, o acesso ao conhecimento, ou pelo menos limitando. Isso na visão daqueles intelectuais. Esses intelectuais eram o Newton, né, o Voltaire e o Rousseau. Vamos destacar aqui na filosofia o Voltaire e o Rousseau. Voltaire diz que Deus cria o mundo, ele assume isso, só que depois que ele cria, ele não intervém mais no destino dos seres humanos. O homem, ele tem o mal guardado em si, e só a razão poderia destruir esse mal. Já de acordo com Rousseau, uma ideia bem semelhante que ele desenvolveu foi a teoria do bom selvagem. De acordo com ele, o ser humano nasce bom e quem corrompe o homem é a civilização. A cidade, a corte, faz com que as ações mais instintivas do homem apareçam ali. É claro que isso são teorias já ultrapassadas, né? Mas na época essas ideias ficaram bastante famosas e influenciaram inclusive a nossa arte aqui no Brasil. Uma outra invenção importante que surgiu no iluminismo foi a enciclopédia, que foi composta pelo Diderot, pelo Voltaire e pelo D'Alembert. A enciclopédia foi uma invenção marcante porque tinha a intenção de reunir todo o saber humano que havia até então. É claro que houve uma tentativa por parte deles, mas não conseguiram abarcar tudo, e isso fez com que muitos preconceitos fossem atacados, inclusive superstições, e a própria fé também foi atacada. Tem uma frase famosa desse período, se eu não me engano foi Voltaire que disse, que o último rei, o último nobre, deveria ser enforcado com as tripas do último padre.
Então tem uma reação de revolta contra a nobreza e o clero muito grande aí nesse período. Em Portugal, um déspota esclarecido que assumiu o poder foi o Marquês de Pombal. Não está aí no slide, mas anotem. O Marquês de Pombal, ele tinha essa intenção de diminuir a ação da igreja, especialmente com ações antijesuíticas. Para você que vai fazer uma prova sobre o Uruguai, é importante anotar isso, tá bom? O autor de Uruguai, que é o Basílio da Gama, era secretário do Marquês de Pombal. Ele escreveu o Uruguai como uma forma de divulgar o estilo de política do Pombal. Tá? As ações do Pombal, as principais foram entre diminuição da igreja, reafirmar o poder absoluto do rei, proteger a burguesia, expulsar os jesuítas e promover o laicismo do ensino, ou seja, o ensino seria laico, leigo, não teria intervenção da religião. Além disso, o ensino era mais focado para coisas técnicas, para coisas práticas, como é ainda hoje, não é tão metafísico como era antes, tão escolástico como a educação jesuítica. Outro ponto importante aí nesse contexto histórico é a Revolução Francesa, de 1789, que foi inspirada no Iluminismo e tinha aquele famoso lema, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? Tudo uma influência do Iluminismo. O Tratado de Madrid a gente vai falar um pouco mais quando chegar no Uruguai, na parte 3 desse vídeo. No Brasil nós temos o seguinte contexto: a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e o Ciclo do Ouro. Aqui no Brasil, o ciclo econômico estava centrado, pelo menos no período do Barroco, estava centrado ali na região Nordeste, especialmente na Bahia. Quando descobriram minas de ouro em Minas Gerais, daí o ciclo econômico passou a se deslocar para lá, gerando um outro ciclo econômico aqui no Brasil. É claro que isso gerou muita revolta lá pela Bahia, e em Minas, só a metrópole, com essa descoberta do ouro, só a metrópole enriquecia. Né? Teve um surto na época, todo mundo querendo encontrar ouro, mas só Portugal conseguia enriquecer, porque havia várias taxas de impostos gigantescas, entre elas a derrama. E a Inconfidência Mineira, lembra lá do Tiradentes? A Inconfidência Mineira foi uma tentativa de agir contra esses abusos da metrópole. Muitos poetas árcades, de que você vai ouvir falar agora, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, muitos deles participaram da Inconfidência Mineira. Silva Alvarenga Peixoto, muitos foram presos, deportados, mortos. Até o Domingos Caldas Barbosa foi considerado delator, né? É um dos poetas que a gente vai estudar hoje. Ele que teria delatado seus companheiros aí por causa que se envolveram na Inconfidência Mineira. Então foi um período bastante complicado da nossa história. Então é compreensível que no Barroco a gente tem um Gregório de Matos falando ali da cidade da Bahia, e no arcadismo a gente tem um poeta que trata de Vila Rica, né, já que todo o ciclo econômico e cultural foi deslocado para essa parte do Brasil. Vou anotando aí. Bom, por causa do Iluminismo, da Revolução Francesa, as principais características do arcadismo lembram muito o classicismo. A principal delas, é claro, é o racionalismo, baseado naquela ideia de que a razão é suprema, que é inata ao homem e deve governar as suas ações, né? Uma outra característica é a objetividade. Um poeta árcade, ele deve, apesar do poema indicar algo sentimental, subjetivo, o poeta árcade tem que se manter objetivo diante das coisas. É claro que nem todos conseguem isso. Muitos deles acabam se envolvendo ali com o tema, especialmente quando é um poema voltado para a mulher amada, né? Embora tenha outros poemas que são mais ligados aos temas da representação da natureza também. Então não há uma objetividade muito intensa, muito rígida aí nesse arcadismo, não. A outra característica é o cientificismo, né? O poeta tende a observar as coisas ao seu redor sem se envolver com essas coisas. Isso é chamado de natureza árcade, natureza artificial. A natureza, no arcadismo, ela representa os ideais clássicos, né? Seria a harmonia,
a beleza, o equilíbrio. Se a gente pegar um poema romântico, por exemplo, até mesmo o filme da Disney, que é extremamente romântico. Se o protagonista está feliz, o céu está azul, os passarinhos estão cantando. Se ele está triste, começa a chover, vem nuvens escuras. Isso é uma visão romântica da natureza, uma visão convencional. No arcadismo, não. É uma visão artificial. A natureza é como se fosse superior ao homem. Ela não influencia, nem é influenciada pelos sentimentos do homem. A outra característica é o bucolismo. O bucolismo é o apreço à vida no campo. O campo é visto como tem muita natureza, né, ele é visto como um lugar ideal para o poeta estar, para refletir e tudo mais. A outra característica é o pastoralismo e o uso de pseudônimos. O poeta finge que é um pastor antigo, que elabora uma canção para sua musa, né, para sua amada, e ele cria um pseudônimo que remete àquela Arcádia da Grécia antiga. Tá? Ele finge que é um pastor de ovelhas para poder elaborar o seu poema. Por fim, a linguagem árcade é extremamente simples para se contrapor à linguagem do barroco. Bom, essas características acabaram gerando alguns clichês, são chamados de clichês árcades. Vocês têm o termo em latim, os termos em latim aqui à direita da tela. O primeiro deles, o mais famoso, é o fugere urbem. Fugere urbem, anote aí, significa fuga da cidade. A cidade era vista como um meio que corrompe o homem. Por quê? Nós já vimos que, segundo Rousseau, o homem é o bom selvagem, né? Se ele se mantém em contato com a natureza, ele mantém esse estado de pureza natural a ele. Senão, se ele entrar em contato com a cidade, a civilização, ele se corrompe. Daí que o campo é visto como um locus amoenos, ou seja, um lugar ameno, um lugar agradável, o melhor lugar para se estar. Enquanto que a cidade é chamada de locus horrendos, um lugar horrível. É muito comum que num poema árcade a corte seja vista como lugar da devassidão, dos maus costumes, ao contrário do campo. Um outro clichê árcade é o inutilia truncat, que significa cortar o inútil. Seria cortar aqueles excessos do barroco, né? Excesso de figura de linguagem, hipérbato, que são frases invertidas, a hipérbole, que é o exagero, tentar manter a linguagem o mais simples possível, mais clara e harmônica e equilibrada possível, para se livrar daquele ranço barroco. O outro clichê é aurea mediocritas, que literalmente significa equilíbrio de ouro, né? O equilíbrio do ouro significa que o poeta tem que se manter apegado a uma vida simples, sem excessos e sem materialismo. Isso leva ao carpe diem, que significa aproveite, né, aproveite o dia, ou colha o dia no original. O carpe diem também é uma característica barroca. Só que no barroco, o carpe diem é aquela ideia de aproveite a vida porque você não vai ter amanhã. A morte é uma coisa certa. No arcadismo, o carpe diem não é tão negativo assim. Significa apenas aproveite o dia porque a vida é bela e você deve aproveitá-la. Não vai perder nada com isso. Seria uma ideia mais positiva. Essas regras, gente, eram elaboradas pelas arcádias. As arcádias eram como as academias na época. Essa ideia de que a academia define como é que deve ser um poema, como é que deve ser uma obra, isso acontece até o século XX e só se rompe aqui no Brasil com o modernismo. Antes disso, os estilos literários eram definidos a partir das suas características e geralmente quem não obedecesse aquelas regras de poemas tinha o seu livro ignorado, a sua obra nem era publicada e não era bem visto pela crítica. Quem fugisse a esses clichês árcades era considerado como um poeta de mau gosto. Aí vamos ao arcadismo em Portugal. Em Portugal, em 1756, foi fundada a Arcádia Lusitana, de que fez parte um poeta muito bom, ao lado de Camões e Fernando Pessoa, que é o Manuel Maria Barbosa do Bocage, ou simplesmente Bocage. O Bocage foi um grande sonetista. Ele escrevia à moda do Camões, né? Poemas mais clássicos. E apesar de ele ser vinculado ao arcadismo, tem aquelas convenções árcades da natureza, da musa, que ele chama de Marília.
Ele tem, por outro lado, alguns poemas líricos bastante sentimentais. Por isso ele também é considerado um pré-romântico. Não que ele tivesse tido contato ou alguma vinculação com a estética. Era o espírito dele, poético mesmo, que acabava tendendo para um subjetivismo maior do que o arcadismo permitia. Tá bom? Além disso, além de poesias líricas, ele escreveu também poesias satíricas, poemas religiosos, até pornográficos. Só não escreveu poesia épica. Vamos ver aqui um exemplo. Convite à Marília. Não confunda a Marília do Bocage com a Marília do Tomás Antônio Gonzaga aqui no Brasil, tá? Bom, vejam que é um soneto, 2 quartetos, 2 tercetos. Vamos à leitura. Convite à Marília. Já se afastou de nós o inverno agreste, envolto nos seus úmidos vapores. A fértil primavera, a mãe das flores, o prado ameno de boninas veste. Varrendo os ares, o sutil nordeste os torna azuis. As aves de mil cores adejam entre zéfiros e amores, e toma o fresco Tejo a cor celeste. Vem, ó Marília, vem lograr comigo destes alegres campos a beleza, destas copas das árvores o abrigo. Tem um errinho aí, tá? Deixa louvar da corte a vã grandeza. Quanto me agrada mais estar contigo, notando as perfeições da natureza. Então repara que o eu lírico convida a Marília a observar a natureza. Vamos ver como essa natureza é representada, né? O inverno não é rigoroso, é um inverno agreste, já quase no fim, não é aquele inverno que causa depressão. A primavera é fértil, o campo está cheio de flores, o vento é suave, nada de excessos como no barroco ou no romantismo posterior. As aves estão voando no céu. Aí tem uma referência à mitologia grega, né? Presença dos zéfiros, que são, segundo a mitologia grega, são entidades lá que representam os ventos. E os amores, aí em letra maiúscula, significa que é um ente mitológico, tá? O Tejo é o principal rio de Portugal. É muito comum que o Tejo apareça num poema, numa obra literária portuguesa. Tá? O Tejo é o rio que está fresco, a cor celeste, tudo remete a uma natureza tranquila, estável, e é assim que está o eu lírico. A natureza não é tempestuosa e ele também não. E ele convida a Marília a apreciar a beleza desse campo. Tá? Aqui na última estrofe tem uma referência ao Fugere Urbem, né? Deixa louvar da corte a vã grandeza, ou seja, tudo aquilo que é fútil, desnecessário, cabe à corte. No campo, o que importa é aproveitar a vida e a beleza da natureza. Esse aí é um poema tipicamente árcade do Bocage. Aqui em Importuna Razão Não Me Persigas, a gente já vê a face pré-romântica do Bocage, né? Presta bem atenção no que o eu lírico está sentindo. Importuna razão, não me persigas. Cesse a ríspida voz que em vão murmura. Se a lei do amor, se a força da ternura, nem domas, nem contrastas, nem mitigas. Se acusas os mortais e os não abrigas, se, conhecendo o mal, não dás a cura, deixa-me apreciar minha loucura. Importuna razão, não me persigas. É teu fim, teu projeto, encher de pejo esta alma, frágil vítima daquela que injusta e vária noutros laços vejo. Queres que fuja de Marília bela, que a maldiga, a desdém, e o meu desejo é carpir, delirar, morrer por ela. É muito incomum que a gente veja um poeta ligado ao arcadismo tratar da razão como se fosse uma coisa negativa. Na primeira palavra do poema é importuna razão, ou seja, ele não quer saber do pensamento racional, ele quer sofrer, ele quer morrer de amor pela Marília. A razão diz para ele simplesmente apreciar aquela beleza, mas ele fala que a razão não tem poder sobre a lei do amor, sobre o comportamento dos homens. Então ele quer seguir com a loucura dele e amar a Marília do jeito que ele bem entende. Essa seria a face pré-romântica do Bocage. Vamos ao segundo vídeo.